Informações do Santos, do grande Marcelo Teixeira, o segundo maior presidente da história do Santos. Voltou pro Santos para salvar o Santos. Voltou pro Santos para colocar o Santos de novo na primeira divisão. Voltou pro Santos para fazer a verdade pro Santos. O Santos é muito grande. O Santos é o maior clube do mundo. Mas as pessoas acabaram com o Santos. E ele tá tentando, de todas as formas, trazer o Santos de volta pra primeira divisão. Bruno Milhozzi. É isso, craque. Pegou um time com uma dívida de mais de 600 milhões. Tem uma. Você tem covia agora. Agora que eu vi que você tem covia, menino. Charme? Tem quem goste, né? Tem quem sua namorada, o que ela fala da covinha? Ela gosta. Quando você ri, quando você tem a covinha, quando você está mais tranquilo, mais sorridente ou quando você está nervoso? Não, quando eu tô feliz, quando eu tô sorrindo, aí fica com a covinha transparecendo. Então vamos lá então, Santos! Vamos lá, fala da equipe do Peixe, como você falou, craque, o Marcelo Teixeira pegou terra arrasada, uma dívida superior a 600 milhões de reais, vai tentando costurar essa equipe para retornar o Santos à Série A do Campeonato Brasileiro no momento. O Peixe é líder do campeonato, tem alguma tranquilidade no topo da Série B do Campeonato Brasileiro, abre 7 pontos de vantagem pro quinto, que é o Mirassol, e vale sempre olhar pro quinto colocado, né? Porque tá com pressa? Não interessa muito se o Santos vai ser o tá com pressa? Não. Pode falar mais devagar, o programa é meu. Não, então vamos lá. Meu não, da Rádio Bandeirante, aqui eu quero ficar tranquilo, irmão. Vamos na paz. Falar da equipe do Santos. Não precisa ser tão rápido assim. Tranquilo, o Santista merece todas as informações. Esse espaço e tranquilidade porque o Peixe é grande demais. E é o seguinte, após a vitória 4-0 sobre a equipe do Curitiba, o Santos se emendou. Uma sequência de 7 jogos sem perder, são 7 jogos na Vila, com 7 vitórias, 100% de aproveitamento. O técnico Fábio Carille se disse muito satisfeito com o desempenho da equipe. Na entrevista coletiva valorizou esse primeiro turno, mesmo aí com aquele período de 4 jogos sem vencer. O Santos tem tranquilidade agora para pensar em reforços. Depois de uma sequência de 3 jogos... Mas o Morelos foi emprestado, não foi o cara que ganhava 900 mil, abaixou para 450, emprestaram ele. Esse já foi pro Atlético Nacional. Imagina quanto que gastou com esse cara. Uma bala, viu? Uma bala, irmão. Pois uma bala. Que incompetência. Salário. Que incompetência de quem contratou. Quem contratou? Foi já na gestão do Marcelo Teixeira. Só brincadeira, ô Galo, você contratar esse jogador, você tá brincando comigo. Alexandre Galo, né? Ó, Galo, você tá brincando comigo. Contratar esse jogadorzinho, velho. Só corrigindo, então foi ainda sob o comando do Andrés Rueda. Foi no final do ano passado que veio o Morelos e não conseguiu render. Outros caras que não conseguiram render... Rendeu o quê esse cara? Esse cara não é jogador de futebol, esse cara é jogador de beisebol, esse cara é jogador de badminton. Esse cara não jogou futebol nunca na vida, você tá de brincadeira, velho. Mas aí o Santos tem também outros nomes pra lidar. O Patrick voltou a aparecer na relação. Depois de ficar fora do grupo aí por 5 jogos, aparece de novo no banco de reservas. Mas ele já emagreceu ou ele tá do meu tamanho ainda? Tá no mesmo porte físico o Patrick que se mantém nos últimos anos, né? Pois é, o Patrick continua no elenco e o Carille deu uma entrevista falando: eu pretendo sim usar o Patrick, posso voltar a utilizar o jogador. O Rainer é o mesmo caso, ele ficou de fora da relação, voltou, até entrou no segundo tempo contra a equipe do Vila Nova, mas outro jogador que pode sair nessa janela, jogadores da lista de dispensáveis. E o Santos tem, craque, uma lista de pelo menos 6, 7 jogadores que tem que se livrar agora no meio do ano, porque são caras que o Santos não utiliza. Eu vou lembrar aqui do Dodô, que permanece no Santos, lateral esquerdo, aquele mesmo que é da base do Corinthians, também jogador que passou pelo futebol italiano, caiu junto com o Santos e continua com um contrato, um cara que tem um contrato caro e o Santos tenta se livrar. Também outros jogadores da base que não vão ser aproveitados e já estouraram a idade do Sub-20, então o Peixe tem aí algumas listas. Jogador que estourou a idade do Sub-20, que ele não foi pro profissional, pode mandar embora. Isso vai ser feito pela equipe do Santos. O molde que o Santos tenta fazer é o seguinte... Qual é o molde? O que é molde? É aquele negócio de computador? Contrato, né? Molde? Aquele negócio que... Isso, não é mods que você tá falando, não é mods, né? Não. É molde. Pra essa molecada. Como tipo, você vai pegar um gesso e vai botar, vira um molde, é isso, mano? Numa analogia tipo isso que o Santos vai fazer. Certo. Você vai pegar os contratos e faz o seguinte, ó. O Zabala, que era um moleque da base que foi mandado embora. Eu vou rescindir o seu contrato, mas vou ficar com 30%. Aí você assina com algum time de Portugal, algum time de segunda linha do futebol europeu. Vai pra PQP, né? Isso, mas se você tiver uma venda futura e se você render em outro lugar, eu vou levar uma parte. Então o Santos tá adotando essa estratégia com essa molecada pra tentar ainda ter alguma prospecção de renda com esses garotos que estão deixando a equipe do Santos. Muita gente vai sair do Peixe e tem também quem vai sair numa situação de venda. Eu quero te ouvir, craque, sobre uma venda do Joaquim, que deve acontecer. Não, você vai vender o Joaquim porque você tá devendo pra todo mundo. Você deve pro Tigres, certo? Por causa em relação à negociação do Soteldo, que é um absurdo que o Santos nunca teve o Soteldo, o Soteldo só acabou com o Santos, na minha opinião. Levou o Santos à segunda divisão e também deve dinheiro em relação pro Cuiabá. Então você vai ter 500 mil reais. Foi isso que você falou hoje, né? Nos donos da bola, né? Tem a conta aí bonitinho. Isso é um absurdo. Coloca aí pra todo mundo pra ver o que fizeram com o Santos. Olha que barbaridade que fizeram com o Santos.
Essas pessoas estão livres e soltas. Isso é um absurdo. É o seguinte, são 8 milhões de dólares que o Tigres vai pagar pelo Joaquim. Desses 8 milhões de dólares, que dão cerca aí de 43 milhões de reais, 3 milhões de dólares vão ser abatidos do que o Santos deve em relação ao Soteldo. Então, o Peixe vai quitar a dívida do Soteldo que tem com o clube mexicano. Sobram 5 milhões de dólares. Só que do valor total dos 8 milhões, o Santos deve aí, na verdade, a negociação passa porque 40% dos direitos do Joaquim ainda são do Cuiabá. Então, 10 milhões de reais é o que vai sobrar para o Santos no final dessa negociação. Ainda é um valor considerável se não fosse os 9 milhões e meio que o Santos ainda deve para o Cuiabá pela compra do É por do isso que Joaquim. os clubes estão quebrados. E por isso que pessoas ficam mais ricas, mais poderosas. E os clubes amíngua. Isso é um absurdo acontecer isso com o Santos. É um absurdo fazer isso com o Santos. Ninguém conhecia o Joaquim, cara. No Cuiabá, pouca gente conhecia, meu irmão. Pode falar quem quiser. Ah, eu vi um jogo do Joaquim lá jogando no Cuiabá. O Joaquim foi conhecido pelo Santos. Aí o Santos ganha uma miséria. Isso é um absurdo, irmão. E eu tentei conversar com o Cristiano Dresch, que é presidente do Cuiabá. Ele disse que não quer agora se manifestar, quer esperar a negociação fechar. E é claro que ele tá no direito dele, porque vai ser muito bom pro Cuiabá essa venda. É claro que o Santos ainda tem essa dívida com o clube com o Cuiabá, que existiria de qualquer forma. Então vai conseguir. Pro Cuiabá foi a melhor coisa. Ele vir pro Santos arrebentar e ser vendido pro Tigres, meu. Exatamente, conseguiu muitos valores e também não vai ter mais dor de cabeça com o Santos devendo. Por um lado é bom, porque o Santos vai Até porque se o Tigres fosse comprar o Joaquim do Cuiabá, pagava 3 milhões de dólares. Exatamente. É mentira ou não? É verdade. É verdade, pô. O valor do jogador. Lógico, velho. E isso tem que ser levado em conta. Lógico. Mas o fato é que o Santos vai conseguir, pelo menos, tirar da frente dívidas que tem pros próximos meses. Soteldo, Joaquim, então vai ficar mais tranquilo em relação a essas dívidas de curto prazo, pra quem sabe trabalhar aí com o pezinho no chão e comprar novos jogadores. Pezinho no chão. Não é pezinho no chão, não, cara. Na verdade, com honestidade, você não fica pisando pezinho no chão, não. Você tem que pisar, você sendo honesto, você pisa com os dois, você vai pra dentro. Você não pode fazer o que fizeram com o Santos, o que fizeram com o Corinthians, o que já fizeram com o São Paulo, o que já fizeram com o Palmeiras, o que já fizeram com o Internacional, o que já fizeram com o Fluminense, o que fizeram pro Grêmio, o que fizeram pro não São João de Araras, o que fizeram pro Guarani, o que fizeram pra Ponte Preta, o que fizeram pra todo mundo. Tem alguém preso? Tem um dirigente preso nesse país? Tem um diretor financeiro? Um diretor de futebol? Um vice-presidente? Um diretor de marketing? Um conselheiro? Tem um preso? Cara, não é possível. Como tem gente honesta. Preso foi o Rolo porque ele fez outro rolo, né? Não, o único que foi preso foi o presidente do Internacional. Do Internacional, que foi preso por causa de futebol. Isso, e futebol. O Rolo teve o problema lá que ele teve outro rolo fora do futebol. Então. Lembrando que 9 horas da noite tem a exibição da Voz do Brasil. Hoje tem pro 100, craque. Hoje tem a Voz do Brasil, 9 da noite, hein? A Voz do Brasil, a Voz do Brasil. O que mais, hein? Qual o molde pra gente terminar com o Santos? Boa, então, só passando que o Santos fechou aí com o Billy Arce, conseguiu se acertar com o empresário, que depois que chegou no Brasil fez novas exigências, mas conseguiu ajustar isso com a diretoria. Então, Billy Arce vai ser o primeiro dos reforços do Santos, atacante equatoriano de 26 anos.